E estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse vídeo. Eu sei, é uma chuva de vídeos. É verdade, é uma chuva de vídeos. Tem muito conteúdo nesse momento. Evidentemente que o adversário, eu digo, Bolsonaro e o bando de malucos dele e de mentirosos, entopem você de mentiras o tempo todo, porque eles não têm absolutamente nada de positivo para te mostrar. Né? A governança dele foi um fracasso, foi só retirar direitos, inflação recorde em tudo, a roubalheira generalizada, inclusive da família do presidente comprando. Descobriu-se 51 imóveis em dinheiro vivo, dos 107 imóveis que eles compraram desde 1990, quando a família era pobre lá em São Paulo, ou seja, um imóvel a cada 3 meses. Pelo menos 51 imóveis foi comprado em dinheiro vivo. Então o cara é cheio da grana, filho tem mansão que foi 6 milhões, mas outros dizem que foi 14. A ex-mulher agora comprou uma mansão de 3 milhões de reais. Nenhum deles tem outro patrimônio a não ser aquele construído, na realidade, trabalhando no serviço público, ou seja, um salário aí de um deputado líquido está por volta de 22 mil reais, e aí eles conseguem essa proeza de comprar 50 imóveis em dinheiro vivo. Então são cheios de dinheiro. É o teu caso? É o teu caso? Não. Eu tenho certeza que a maioria que apoia o presidente Bolsonaro, eu não me refiro àqueles da classe AAA, que de AAA só tem o dinheiro, porque são como pessoas humanas, como realmente gente, deve ser uns merdas, simplesmente isso, uns gananciosos, que só assim justifica apoiar um homem desse estirpe. Mas essa gente ganha com personas como o Paulo Posto Piranga Guedes, é esse mesmo que eu estou falando, ministro da Economia, com offshore em dólares lá fora. Offshore significa uma empresa meio que fantástica, tá? Num paraíso fiscal, 9,5 milhões de dólares. O presidente do Banco Central, também, tá? Também, com offshore também, os dois que determinam em grande parte a política de câmbio, então ganham com isso. Então é esse cenário que você que trabalha, cara. Aí, né, eu sou Bolsonaro, eu sou um mito. É um mito. Você está nessa faixa de renda, você que trabalha, está nessa faixa de renda de acima de 230 mil reais, ou seja, está na classe econômica, porque 230 mil reais, mesmo para isso, é econômica, tá? Porque tem gente que tem bilhões, né? Então, mas esses acima de 230 mil reais são os 0,1%. Você está nessa faixa? Você está? Não, você não está. Entende? Mas aí fica, né? Bolsonaro não, não, Lula quer implantar comunismo. Cara, foram 16 anos de governo do PT, você ouviu alguma coisa de comunismo? Você ouviu alguma coisa de banheiro unissex? Você ouviu alguma coisa desse tipo? Não. Mas você prefere dar ouvidos a isso. Né? Por que razão? Sei. Rico não é, ferrado, tenta, tá? E agora é para você que eu tô falando mesmo, é para você, ferrado, que já é essa altura do campeonato, já deve estar me xingando muito. O Paulo Posto Piranga Guedes, e aí, com a tua ajuda, porque se você votou nele no primeiro turno, não quer que você se aposente nunca mais. Você deve ter visto também, deve ter dito, é mentira, né? Ele não quer dar mais nenhuma correção no salário mínimo pela inflação, significa que a inflação vai subir, e o salário mínimo vai continuar com o mesmo valor, e aí vai cair, seu poder de compra. Hoje, o salário mínimo compra só 2 cestas básicas, só e mais nada, tá? Mas não sabia disso. Não sabia, mas você votou em Bolsonaro, não é? E, combinado com essa história do salário mínimo, meu filho, eles querem também terminar com a aposentadoria no qual o governo entra com grana, que é como existe hoje. Significa, na prática, que tu vai ter que juntar a vida toda para se aposentar. Isso aqui vai acontecer com você? Vai acontecer que o governo vai garantir só para você a merreca de um salário mínimo. Mas como assim? Como assim? Pensa. Tem muita gente aqui no mercado, aqui perto da minha casa, que diz, eu votei no Bolsonaro, eu vou continuar votando nele. Tá bom. Qual é o salário daquelas pessoas ali? Quanto é que você acha que aquele pessoal ganha? Os porteiros aqui, eu até perguntei um tempinho atrás aí, tu ganha quanto com todos os penduricalhos que a justiça hoje dá para você, que também vai acabar terminando com o Bolsonaro? Mais de 2 mil reais ou menos? É menos, menos. Mas muitos deles votaram no Bolsonaro, 2 mil reais.
R$ 2.000, ou seja, um salário mínimo, um meio salário mínimo, ou seja, um e meio salário mínimo dá para comprar menos de 4 cestas básicas. Cada votou em Bolsonaro. E se você também está nessa faixa, o Paulo Guedes quer acabar com a aposentadoria como ela é hoje, onde o governo entra com uma parte e o empresário também entra com uma parte. Eles querem, meu amigo, que o empresário não pague absolutamente nada da sua aposentadoria e nem o governo. Significa o seguinte: então como é que eu vou me aposentar? Sabe como é que você vai se aposentar, meu filho? Você vai ter que juntar a vida toda, vai ter que capitalizar, ou seja, fazer um grande investimento, tá? Botar lá na grana de uma instituição financeira, para no final, meu filho, no final, você ver quanto sobra. Isso funcionou em algum lugar? Não, não funcionou em lugar nenhum do mundo. E aonde é que Paulo Posto Ipiranga Guedes implantou isso? Sabe onde? Foi no Chile. Foi lá. Foi lá na época do regime do ditador Pinochet, sanguinário, aliás. Sabe o que aconteceu? Os velhos lá se matam. Não tem renda nenhuma. Aí, a proposta, então, do fracassado mais carrasco, desumano, desonesto e tudo mais, que é esse cara, esse Paulo Guedes, ele quer, primeiro, não te dar nenhum mais reajuste do salário mínimo atrelado à inflação. Significa o seguinte: se no ano que vem a inflação for de 30%, no final do ano não vai ter reajuste nenhum no salário mínimo. O que significaria que na prática, no ano seguinte, ou seja, em 2024, você não ia comprar praticamente nada, porque o valor de compra do seu salário mínimo e meio, 1,5, como é aqui, vai estar valendo 30% a menos. Vocês entenderam? Combinado com isso, e aí, mas aí como é que é essa história da aposentadoria? Eu fiquei curioso agora, ficou curioso, significa o seguinte, meu filho. Aí você, com esse salário merreca já muito longe da inflação, que aí foi embora anos e anos e anos e anos, e o empresário ganhando dinheiro, e o governo gastando nada, botando só para comprar apoio, você vai se aposentar com o quê no final? Mesmo botando esse dinheirinho, sabe com o quê? Com muito menos do que um salário mínimo à época. Aí o governo diz: não, mas aí, né, na proposta do Guedes, não, mas aí a gente dá o salário mínimo. Só que, muitos anos antes, eles já desvincularam o salário mínimo, ou seja, o salário mínimo não vale mais absolutamente nada. E aí, pode ser que com você aconteça, meu filho, minha senhora, senhorita, você que vota Bolsonaro, senhorita, Bolsonaro desdenha de vocês. Vocês votam Bolsonaro, por que razão? Não sei. Gosta de sofrer? Deve ser. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer como talvez aconteça no Chile. Lá, as pessoas que têm brios, que não gostam de mendigar na rua, elas se matam. Aqui, como é que seria? O brasileiro é muito covarde nesse aspecto. E muita gente não tem o menor brio. Sabe o que ia acontecer? Ia virar um pedinte na rua. É esse futuro que você quer? Bom, se é esse, meu filho, se é esse, minha senhora, se é esse, senhorita, volta agora, no dia 30 do Bolsonaro, porque esse é o plano, tanto do Bolsonaro, que já falou em cortar 25% do salário de todo mundo, e mais do Paulo Posto Ipiranga Guedes. Aliás, o nome já é da economia do Bolsonaro, se ele vencer. Tá bom? Então fica com Deus.